Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao MBCVcast do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Você é muito bem-vindo, mas também nós pedimos a tua colaboração, essa contrapartida, né? A gente está trazendo um conteúdo gratuito para você, mas também a gente pede, né, que você dê um like, compartilhe, porque isso vai levando o conteúdo mais à frente e a gente pode estar edificando mais pessoas. E toda segunda-feira pela manhã, 9 horas da manhã, nós temos um tete-a-tete com o apóstolo Neuci José Rorato. Bom dia, seja bem-vindo, pastor. Bom dia, pastor Eliane. Bom dia a todos que nos assistem, que nos seguem. Que tenhamos um lindo dia, um proveitoso dia. Às vezes o dia está lindo, mas não se aproveita. Não se tem bons resultados. Por quê? Porque, em primeiro lugar, temos que aprender, valorizar até a beleza. Se não se cuidar da beleza e somar alguma coisa junto, a beleza passa e não sobra nada. Assim como o carnaval passou, só sobrou cinzas. É isso aí, nós estamos entrando no mês de março, né? Começando o ano, começando com os desafios do ano, porque eu não sei qual é que é a cultura brasileira de a gente deixar tudo passar para começar de fato as atividades a partir do mês de março ou a partir pós-carnaval. Pastor, e aí, sobre a lei da liberdade? Todo mundo é livre para fazer o que quer, quando quer, como quer, quando, né? E aí, como é que fica agora? Eu lembro que no último podcast a gente falou sobre isso, né? Que tem gente que pede assim aquela licença, uma licença prévia ali, né? Uma licença carnaval para Deus, vai lá, curte carnaval, enfim, depois volta e se arrepende. E aí? Como é que foi? Deus já perdoou, pastor, esse pessoal? O perdão está condicionado ao seu reconhecimento, ao seu arrependimento, ao propósito que você tem. Se você tem um propósito e não continuar na prática do erro, o perdão restaura, muda o quadro, lhe reconecta com Deus e lhe reconecta com o propósito para o qual você existe. Quando há um propósito de querer vencer na vida. Então, a lei da liberdade, essa é a coisa mais linda e a coisa mais perigosa. Linda para quem entende que eu sou livre para fazer as minhas escolhas, mas se eu, sabendo de deveres que eu tenho, de verdades que eu aprendi, de compromissos que fazem parte da minha existência, que eu tenho que cumprir, se eu não levar a sério, o prejuízo é meu. A lei da liberdade traz e revela para nós que tudo o que cada um faz para si, o faz. Se você não está melhor, não faltou liberdade para você ser melhor. Faltou disposição para entender o tempo de cada coisa na vida. O tempo de se preparar, o tempo de ir conquistando espaço. A gente falou muitos episódios aí, tem falado, né, praticamente desde o início do ano, sobre a sabedoria para a gestão da vida e todos esses caminhos para que a gente possa ter uma vida mais equilibrada. Daí quando a gente fala de liberdade, o senhor falando, eu lembrei, essa palavra, ela pode levar para vida e para morte, né? Porque lembro-me que quando nas campanhas políticas que houveram ano passado, essa palavra liberdade, ela foi muito utilizada como um jargão, assim, ó, eu tenho direito de tomar as decisões, eu tenho direito de escolher quem eu quero, eu tenho direito, eu sou livre, eu quero ter liberdade para tudo na minha vida. O que nós podemos ver sobre sabedoria e essa liberdade que leva para a vida, ou essa liberdade que leva... Porque a gente precisa entender isso, existem diferentes tipos de liberdade. Existe, e toda a verdade e toda a liberdade
ela tem limites, implica em responsabilidade. A minha liberdade vai até aonde não fere a liberdade do outro. Isso é moral e cívica. Mas é isso que está faltando. Eu lembro, eu ainda no tempo da minha idade escolar, tinha na escola aquela matéria, educação moral e cívica. Agora eu pergunto, as instituições de ensino têm essa matéria hoje? Educação moral e cívica? É um problema hoje. Por exemplo, no meu tempo, quando o aluno chegava em casa com notas baixas, o pai ia ter com o aluno por que ele estava com aquela nota. Hoje, quando o aluno chega com as notas baixas em casa, o pai vem cobrar do professor, por que meu filho tem nota baixa? Foi invertido a responsabilidade. Tá? É muito cobrado. Cada um quer, mas não sabe cobrar da fonte certa. Então, a minha liberdade, eu sou livre desde que não prejudique a sua liberdade, a liberdade do outro. E mais, a minha liberdade, ela é como que um cheque especial. Quantos aí tem limite de crédito no banco, na sua conta bancária? O tal de cheque especial. Eu sou livre. Se o banco me deu lá um limite aí de tantos mil, eu posso gastar. Mas aquele valor eu tenho que repor. E os dias que eu usei aquele limite, incide em custos, juros altíssimos e muito alto. Assim é a liberdade nossa no meio social. Cuide para você não depender dos outros. Nós vivemos, sim, num mundo de dependência e cooperação. Mas aquele que vive na dependência, o tempo de dependência, é enquanto éramos criança, éramos incapazes, não tínhamos aprendido. Mas no momento que fomos desenvolvendo, aprendendo, tendo força, capacidade, foi diminuindo a nossa dependência. Assim é a vida no meio social. Vivemos num mundo de dependência. Eu dependo, mas eu tenho, pela minha experiência e pela minha trajetória, eu devo muito mais cooperar com quem precisa, ajudar quem está necessitando e procurar ser solução. Nunca viver mamando no papai, na mamãe ou no governo com bolsas sociais. Jesus falou sobre liberdade, né? E uma das palavras, foram muitas, mas o que me ocorre assim é que ele disse, João 10, conhecereis a verdade e a verdade vai te trazer liberdade, vos libertará, né? Então, em que Jesus está falando que a gente está preso, pastor? O ser humano está preso porque não tem um modelo de referência. E quando Jesus diz, conhecereis a verdade, mas não esqueça que ele disse também, isso ele falou no capítulo 8, versículo 32, e lá no capítulo 14, versículo 6, ele diz assim, eu sou a verdade. Porque eu ia dizer para o senhor, existem muitas pessoas hoje que vivem a sua liberdade dentro da sua verdade. Mas aí nem é culpa, assim, já não estou procurando culpado, né? Mas a pessoa é fruto de uma cultura que ela está vivendo. Agora vamos voltar lá para a questão de educação que o senhor fala, né? Que como houve essa inversão nas escolas e na educação, né? Então, a criança ela tem
como sendo fruto de um casal que nasceu ali, né, 80 para cá, 90 para cá, a criança já por si só, ela tem uma liberdade extrema, que não é da nossa época. Nossa época nós tínhamos horário para tudo, né, pastor? Tudo. Né? E aí a criança, então, ela já nasce, ela é livre. Os pais hoje deixam fazer por conta da autonomia. Desenvolvimento da autonomia, porque a pedagogia diz isso. A criança precisa aprender a se desenvolver e ela precisa saber quem ela é e decidir quem ela quer ser. Aí quando ele chega na fase escolar, ele entra para um sistema onde ele é colocado, exposto diante dessa palavra liberdade, que quase está à beira da libertinagem. Mas nós temos que observar também o que levou a isso, o que tem levado essa nova geração a deixar uma incerteza com respeito a eles mesmos, aonde chegarão. No meu tempo não tinha televisão. Então, qual é que eram os relacionamentos? A família. Os irmãos, os vizinhos. Os vizinhos, as visitas. Lembro-me da minha infância, que quando vinham os vizinhos de noite fazer uma visita, era aquela festa. Brincando, não tinha nem luz elétrica no local, mas aproveitávamos a claridade da lua. E era relacionamento pessoal. E à medida que veio a televisão, que veio o telefone, que veio tantas ocupações, tantos pais, que os pais ficam envolvidos nisso, também deixam os filhos ficarem envolvidos nisso e perdeu-se o relacionamento. São os relacionamentos que mais influenciam. Como prova, vou falar um pouco, pois esse ano precisamos despertar um pouco mais resultados de salvação de vidas. E segundo pesquisas já feitas, que o meio de mais influência de salvação da pessoa aderir ao cristianismo é o meio familiar. Quando se converte um da família, aquele um influencia. Aquela família influencia os parentes e assim vai indo. Por causa do quê? Do relacionamento. Então aquilo que a gente está envolvido, que a gente crê, que a gente faz, que a gente fala, influencia. E justamente essa nova geração está assim porque os pais estão assim. É o que eu estava dizendo, veio dos pais a cultura, daí ele vai para a escola, ele tem uma cultura também daquela autonomia, de liberdade, inclusive de gênero, para eu decidir quem eu quero ser, né? Então ele cria uma verdade. Para ele, não é que ele não tem um paralelo de verdade, ele só tem aquela verdade. E aí quando Jesus está dizendo que ele vai nos libertar, penso eu, ele está dizendo que ele vai nos libertar da verdade que não é ele. Isso. Da verdade e conhecerei, e me conhecereis, e sereis influenciado por mim, e sereis melhores. Dá para entender? E conhecereis a verdade. Quem é a verdade? Jesus. E me conhecereis. E nós conhecendo Jesus, ele se torna o quê? Nosso Senhor, nosso pastor, nosso pai, nosso irmão mais velho, nosso amigo, nosso discipulador, nosso guia. Então, vamos pegar numa aplicação bem clara da palavra, e me conhecereis, e sereis diferente. Quando a pessoa conhece alguém com quem ela quer se identificar, se um júnior, um adolescente, conhece um outro júnior, adolescente, quebra, maligno, e ele
se identifica com malignidades, olha, cria um vínculo muito forte. E eu digo isso com respeito à fé, porque quando eu conhecia Jesus, eu preferi a influência de Jesus na minha vida do que a influência dos amigos que eu tinha, que estava me levando para um mundo que não era mundo, era um submundo. Mas aí passa pela consciência, né? Quando você tem um encontro com Cristo, precisa passar pela consciência essa realidade do como você está vivendo, do quanto você está sofrendo. Mas isso é ruim quando o júnior, o adolescente, ele precisa passar por coisas ruins para conhecer Jesus, né? E é pior que hoje a gente está vivendo isso. Hoje as pessoas, elas não querem Jesus, elas não querem evangelho, elas não... Aliás, o júnior hoje, para deixar Olha só, pastor, esses dias estava um adolescente com uma camiseta preta, porque todos eles hoje usam camiseta preta, né? Então, e estava escrito Beatles, né? Que é aquela banda da nossa época aí, década de 60. E aí a gente perguntou, né? A pessoa perguntou para ele qual era a música que ele gostava dessa banda. Ele disse que nem conhecia, não sabia. Só gostava da camiseta preta com a letra branca. Então, assim, ó, a gente fica pensando assim, ó, eles não têm conhecimento geral de praticamente nada, porque eles estão totalmente envolvidos com computação, com jogos de computador, jogos, né, de internet. Então, quão vazio eles podem ser, que eles nem sabem o que é um relacionamento. Eles não têm relacionamento com a família, eles não têm relacionamento com amigos, muito poucos. Os amigos que têm relacionamento são virtuais. Então, poderíamos dizer que hoje o digital, ele tem uma grande influência sobre essa faixa etária. Uma influência de egoísmo, individualismo, de ilusão e sem sustentabilidade. Deixa eu contar uma brincadeira que eu fiz um dia desses. Tava dois namorados, adolescentes, eu sei que estão interessados um no outro. No mesmo banco, só tá afastado apenas com o espaço de alguém no meio para um não ver o telefone do outro. Eles estavam lá, oportunidade de se conhecerem, cada um na sua rede, cada um lá buscando o que interessava. Aí eu disse, olha que lindo, mas como o papo de vocês é lindo. Pois é, agora eu pergunto, da onde vem esse modelo? Da onde? De Deus não vem. Quem está criando essas ocupações, esses entretenimentos, essas ferramentas? É impressionante. E as pessoas sonham em ser, em ter, mas nunca procuram descobrir qual é o caminho que eu tenho que seguir para ser. Qual é o tipo de atividade que eu preciso desenvolver para ter o que se sonha ter? Nada cai do céu. Tudo precisa ser germinado como semente. E a germinação de uma semente chama-se cultura. O que a pessoa desenvolve como cultura é isso que vai construir resultados, positivos ou negativos. Cultura não é só aquela que a terra produz. Cultura, a sociedade produz. O reino de Deus também tem cultura própria. E a cultura do reino de Deus chama-se mandamentos, princípios, padrões de justiça, instruções divinas para cada área da vida. Então, quando a gente começa, quanto mais cedo, vamos pegar uma conclusão aqui, quanto mais cedo a pessoa
tem um encontro com Cristo e começa a usar os ensinos de Jesus como uma referência, mais rapidamente ela vai se libertando, mais cedo ela vai se libertando. A gente trouxe, né, o assunto lá para os juniores, para os adolescentes, porque hoje eles são bombardeados. Há uma pressão, né, para que eles vivam assim, ó, num sistema de algemas invisíveis. Sim. Essa é a realidade. Eles vivem em sistema de algemas invisíveis e nem percebem. Mas, por exemplo, um adulto, né, um adulto que cai em si. Nossa, aonde que eu estou levando a minha vida? Aí passa por esse exame de consciência. Aí ele toma a decisão por Cristo. Aí leva mais um tempo para ele. Por exemplo, ele foi no carnaval. Ele voltou do carnaval vazio. É cinza. Virou cinza a vida dele. Ele gastou o dinheiro que tinha. Ele gastou a saúde que tinha. Ele se deu para quem não deveria. Ele conheceu pessoas e teve só um momento passageiro que trouxe ilusão. Enfim, hoje a gente não está falando de jovem. A gente está falando hoje de adultos que fazem isso, né? Aí ele chega nesse ponto onde assim, poxa, agora começou o ano. Como é que eu vou começar o meu ano se eu... Bom, aí ele toma essa consciência. E agora, pastor? Quais que são as atitudes que ele precisa tomar? Olha, precisa-se ter uma atitude muito firme, muito forte, muito corajosa para se colocar diante do espelho e tratar a si próprio. Se eu continuar assim, até onde eu vou? Se eu continuar assim, como é que eu vou encerrar mais um ano? Se eu continuar assim, quais as perspectivas que eu tenho daqui a 5 anos, 10 anos, 20 anos? Se você é um adolescente, daqui a 50 anos. Não sei se chega lá, pois se não tem base, não tem no que ficar e no que se manter. Então, avalie-se. Quantas furadas você já deu? Em quantas ilusões você já embarcou? Quanta mentira você acreditou? Tanta oferta do diabo você abraçou e virou tudo em nada. Hoje é cinzas. Ah, o carnaval vai me realizar. Não realiza ninguém. Isso aí vai realizar é o diabo em ver as pessoas no carnaval louvando a ele. Eu ouvi esses dias uma pessoa dizer que todo dia a gente precisa, agora falando a cristãos, né? Todo dia a gente precisa cruzar pelo diabo. Ele falou, né? Daí depois ele completou a frase dizendo que se você não cruzar com ele, você está indo na mesma direção dele, você precisa cruzar com ele, né? Então isso é uma coisa importante da gente entender. A luta é diária, né? Quando você toma uma posição por Cristo, quando você busca essa liberdade que a gente está falando, essa lei da liberdade. A lei da liberdade vai implicar em a gente estar contra a maré. Uma coisa que precisa, com maneiras bem práticas, da gente se perguntar para a gente mesmo e para a oferta que vem para nós. Todos dizem, aliás, pensam e até dizem que amam a Deus. Mas qual é a prova que nós amamos a Deus? Nós temos que odiar o que é inimigo de Deus. Você odeia o pecado? Você odeia o diabo? Você odeia a mentira? Você odeia o engano? Você odeia a morte? A missão de Jesus, ele diz, eu vim para que vós tenhais vida e vida com abundância. E o inimigo, o ladrão, que é o diabo, ele só vem para roubar. Como é que ele rouba? Vendendo a você mentiras e ilusões. Ele vem para matar. Matar o quê? Os seus sonhos, o seu futuro. E ele vem para destruir. Destruir o que você gostaria de ter e nunca vai chegar a ter.
Ele vem destruir o seu caminho, suas capacidades, suas virtudes, seu potencial, para você nunca chegar a ser alguém. O diabo é inimigo de quem quer vencer na vida. Diante de tudo isso que a gente falou hoje, que a gente falou assim várias coisas, né, sobre a lei da liberdade, sobre a gente ter essa responsabilidade, sobre as decisões que a gente toma, sobre a referência, quem é que a gente está buscando hoje como referência? Vou deixar uma pergunta para o próximo episódio, porque ela nos leva para lá, pastor. Sim. Quais as perspectivas do cristão para 2023, já que a gente está começando... Não, a gente está começando o ano não, né, pastor? Por incrível que pareça, a gente está em março, né? 3 meses do ano se passaram. O que você já fez até hoje? Desses planos que você fez? Enfim, pastor, última palavrinha antes de nós encerrar o episódio. Vamos, faltando menos de 10 meses para terminar o ano. Eu convido você para a próxima live nos assistir, que estará vindo instruções para começar o ano. Pega um papel, pega uma caneta e escreve e vamos desenhar, né? Para ver se a gente pode viver um ano melhor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.